Ó, isso aí, inclusive, tá na página do Bahia Raiz, mas também foi compartilhado por vocês. Sim, tá com a do gente Info também. Bahia, né? Vamos lá. Declaração de Renato Paiva, né? Em coletiva. Após a sequência de 16 jogos e apenas um triunfo. A equipe não ganha, mas também tem empatado. A equipe não perde sempre. Rapaz, me dá uma raiva só de você falar. Como é que eu não vou lembrar desse cara, velho? Como é que eu não vou lembrar desse cidadão? Aí pronto, lá vem Rogério Ceni. Nós não podemos parar por aqui. Nós temos que ir longe. Nós temos que pensar maior. Rogério Ceni, depois da sequência de 3 vitórias consecutivas. Eu estou há 33 anos nisso, faz quase 70% da minha vida que eu vivo futebol. Eu conheci muita gente e trabalhei com muitos times. Tinham caras que ficaram felizes de chegar num time profissional. Tinham caras que ficaram felizes quando ganharam a primeira vez. Tinha caras que ficavam felizes quando ganhavam 2, 3 e depois a barriga ficava cheia. E tinha caras que queriam ganhar a porra da vida toda. Caras que queriam ser campeões. Cara, esses são os caras que mais marcaram na minha vida. São meus grandes parceiros, meus grandes amigos até hoje. Os caras que queriam ser campeões comigo. Nós temos um campeonato de 7 times hoje. Nós temos um campeonato de 7 times e nós precisamos desse título. Porque esse título nos dá a Sul-Americana, esse título nos dá o calendário e esse título nos dá as possibilidades, escutem o que eu tô falando, de ser campeão internacional no próximo ano. Valeu, Bruninho. Rapaz, eu já vi esse negócio umas 4 vezes e toda vez eu me arrepio. E dá vontade Foda, de né, gritar, velho? sabe o quê? Bora, Bahia, minha porra! Bom, eu quero falar sobre o bundamolismo. Porque eu fico muito feliz de ver essa movimentação. No sentido de mudar o caráter futebolístico, não é só do elenco, não. É do Esporte Clube Bahia. Perfeito. E repare, e aí eu vou precisar fazer uma viagem no tempo lá atrás pra gente rememorar algumas declarações infelizes do, daqui a pouco, ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani. O Bahia, em 2018, perde a final da Copa do Nordeste em casa para o Sampaio Corrêa. 48 mil pessoas na Fonte Nova, precisávamos ganhar por 1 gol de diferença para pelo menos levar a disputa para os pênaltis e acabamos empatando e, consequentemente, sendo vice-campeões. E aí, na coletiva, ele fala o seguinte: não, mas as pessoas têm que ver que a gente não estava jogando contra qualquer um. Tinha um adversário do outro lado, tem que ser respeitado. O adversário do outro lado, o Sampaio Corrêa, até então nunca tinha sido campeão de absolutamente nada relevante em termos regionais. E ao final daquela mesma temporada, foi rebaixado para a 3ª divisão. E no momento que disputou a final com o Bahia, estava na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o presidente, ao invés de cumprir o ato institucional que se esperava dele como representante máximo diretivo de um clube do tamanho do Bahia, o que é que ele tinha que fazer? Torcida do Bahia, é o seguinte: me desculpe. Isso aqui foi uma vergonha, isso aqui foi um vexame. A gente não podia ter perdido um campeonato diante de 48 mil tricolores para um time que está ameaçado do rebaixamento para a 3ª divisão. E ponto. Sabe? Mas Guilherme Belintani tinha, ou ainda tem, uma dificuldade muito grande de entender o tamanho do Bahia e a ambição que deve mover um clube como o Bahia. E repare, não foi uma declaração isolada. E vocês vão ver daqui a pouco por que eu estou falando tudo isso. Campeonato de 2019, o Bahia faz um primeiro turno espetacular, sob o comando de Roger Machado. Terminamos o primeiro turno em 5º e 6º, né? Aquele time da transição rápida, né? Tal, de muita marcação. Um time que até se assemelha nas coisas positivas a esse time, né? Com menos qualidade técnica do que hoje, eu acho. Mas enfim. Aí vira o turno, a gente começa aquela derrocada, sequência sem vitórias, Gilberto sem fazer gol, Roger perde a mão, a gente despenca no campeonato. Guilherme Belintani aparece para dizer o seguinte, mais ou menos, não foi nessas palavras, mas qual o sentido do que ele disse na época? Vocês estão querendo o quê? A gente tem o 14º orçamento da Série A, estamos na 12ª posição, depois de fecharmos o turno em 6º. Perfeito. Entendeu? Então, velho, este pensamento do antigo presidente, isso evidentemente contamina o ambiente. Porque se o cara que devia estar indignado, se o cara que devia estar insatisfeito e cobrando de todo mundo dentro do clube, tá passando o pano, tá adotando uma postura
conformista, derrotista, normalizadora da derrota, bunda molística. Ele quer o que dos comandados? E aí, velho, repare, isso foi determinante para essa estagnação do Bahia na gestão dele. Porque, repare, quando ele assume, o Bahia tinha todas as condições estruturais, porque estava com o maior orçamento da história, estava organizado administrativamente, já estava há algum tempo na primeira divisão, para dar o salto esportivo que todo mundo esperava e que o Fortaleza deu com menos dinheiro do que a gente. Mas por que não deu? Entre outras coisas, entre essas outras coisas, a teimosia dele e o fato de se achar competente para gerir o futebol do Bahia, mas entre outras coisas, esse bundamolismo que contaminou todo o ambiente do Bahia foi um entrave que acabou levando a gente, surpreendentemente, para a segunda divisão. Então, velho, eu lembro também, cara, não, é assim, e isso tá em algumas coisas. Eu tenho certeza, Marquinho, que, sabe, e assim, eu acho pra mim, os jogos simbólicos do bundamolismo, eu acho que foi depois desses jogos que eu lancei a expressão. Ou foi na Série B do ano passado, eu não lembro. Mas o espírito já estava lá. Quando a gente perdeu a Copa do Nordeste em casa, em 2 jogos, em casa, para o Ceará. Porque, velho, repare, não é perder, e é claro que o jogo de futebol, você pode perder pro Sampaio Corrêa uma final de campeonato, você pode perder uma final de campeonato pro Ceará, evidentemente, é jogo de bola, velho. Mas a questão é a postura. O Bahia entregou em casa os 2 jogos para o Ceará. Tomou 3-1 no jogo de ida, quer dizer, ida entre aspas, né, porque foi aqui em Pituaçu, assistindo, se conformando. Eu tenho certeza absoluta que chega no vestiário, é aquela coisa, sabe? Do camaradismo medíocre, do consolismo. Ao invés de estar os caras se cobrando, tá um passando a mão na cabeça do outro. Ah, fizemos tudo que era possível, acontece, a bola não entrou, é isso mesmo, bebê. Ao invés de estar chegando lá com sangue no olho e falar, meu irmão, essa porra é Bahia. Como é que a gente tomou 3-1, tá tudo errado, e dedo na cara, e bater na mesa, sabe? Evidentemente, ninguém pode perder a razão, partir pra agressão, mas eu tô falando o seguinte, da indignação, da insatisfação por um resultado negativo. Então, velho, isso é aquela coisa, né? Pô, nos minutos finais, o cara pensa no discurso do presidente e fala, não, a gente tá perdendo, mas a culpa não foi nossa, não, é questão de ambiente, de arbitragem. Ah, peraí, velho, pô, a gente tá entre os 12 com o 14º orçamento, então tá tudo certo, certo? Então, assim, eu sempre bati que o Bahia precisava se livrar deste fantasma, que é uma âncora pra gente, que puxa a gente pra baixo. E eu esperava, Marquinho, que com a chegada do Grupo City, o bundamolismo ia ser extirpado do CT Evaristo de Macedo. E é por isso que eu critiquei a contratação de um diretor de futebol inexperiente e de um treinador insignificante. Insignificante. Em termos de futebol profissional, o currículo dele é insignificante. Renato Paiva. Por quê, Marquinhos? A gente não precisava apenas de um diretor, a gente não precisava apenas de um treinador. A gente precisava de pessoas capazes de liderar um processo de refundação do caráter esportivo do Esporte Clube Bahia. Perfeito. Não era só treinar, não era só contratar, não era só... né? Era estipar o bundamolismo, instituir uma nova mentalidade. Uma mentalidade condizente com esse novo momento do clube. Com mais dinheiro, com a expertise do Grupo City, com novos profissionais, com novas metodologias, com a expectativa do Bahia lá em cima. Mas Renato Paiva e Carlos Eduardo Santoro se mostraram completamente incapazes de fazer isso. E isso ficava expresso nas sucessivas declarações conformistas do antigo treinador. Porque esses caras não entenderam o que o Bahia precisava e o tamanho do Bahia. Renato Paiva parece que veio para cá, seguinte, para mostrar serviço para o City Futebol Group, para conseguir outras colocações em clubes do grupo. Porque ele estava andando e andando para o sentimento de insatisfação e de revolta da torcida do Bahia, ao ponto dele ter chamado a gente de irracional. E ele sempre utilizava o quê? O argumento da carteirada. Não. Mas a quem eu tenho que dar satisfação, eu tenho certeza que eu estou agradando, que é o Grupo City. E repare, como o Grupo City não fazia nada, como o Carlos Eduardo Santoro não falava nada, como ele continuava no cargo, a gente acaba interiorizando, entendendo o quê? É isso mesmo. É uma prestação de contas para o Grupo City, a gente que se dane. E aí, Carlos Eduardo Santoro tem muita responsabilidade, por quê? Porque terceirizou o futebol do Bahia para este cara. A mentalidade que imperava era essa mentalidade conformista, arrogante, de distanciamento da torcida,
de desprezo, da insatisfação e da revolta legítima do torcedor. Então o que aconteceu, Marquinhos? O bundamolismo deitou e rolou. E a gente, com muito mais dinheiro, com muito mais talento, com muito mais estrutura, estava repetindo o desempenho, a performance, o espírito do Bahia de Belintani. Perfeito. Até que, graças a Deus, ele pediu para sair. Ele sai. E aí chega Rogério Ceni. E essa chegada de Rogério Ceni, para mim, também demonstra uma fragilidade na gestão do Bahia. Porque, velho, como é que o Rogério tá mandando isso tudo? Como é que essas cobranças não foram feitas pelo diretor de futebol ao antigo treinador? Como é que o Bahia foi tão condescendente aos métodos, à mentalidade, à postura de Renato Paiva? Você tá entendendo, velho? Mas, enfim, espero que ele aprenda, seu Carlos Eduardo Santoro, aprenda como é que deve ser a gestão de vestiário. Como é que deve ser a cobrança dos jogadores. Para onde tem que apontar a mentalidade do Bahia. Você vê, o cara tá focado nos próximos 10 jogos, no objetivo de lutar contra o rebaixamento, mas ele, já virou a chave. Enquanto o outro dizia, não, o nosso objetivo é nos livrar do rebaixamento, o outro já tá colocando o rebaixamento, a salvação do rebaixamento como meta, mas ao mesmo tempo já vislumbrando o que a gente pode alcançar nessa temporada, que é o quê? Uma classificação para a competição internacional que é sul-americana, que não é nada improvável, principalmente diante dos resultados que nós estamos conquistando. E falando em título, parceiro, velho, isso não é música para o torcedor do Bahia. Isso é, sabe? Isso é a declaração, a manifestação de um sonho. Perfeito. É isso que a gente quer. Foi para isso que a torcida, mais de 90%, votaram no City. Porque o Bahia precisa, o torcedor quer se reconectar com a grandeza. O que é a grandeza do Bahia? Esta ambição, mas repare, não é a ambição apenas do folclore, do rumo a Tóquio, do Somos os Melhores do Mundo, do binismo de São Caetano, né? Que transformou a nossa ambição, por improvável, diante das nossas condições estruturais e tudo mais, numa espécie de, como eu já disse, né? Folclore. Mas repare, é transformar o folclore em algo factível. E é nos reconectar com os melhores momentos da história desse clube. Ou vocês estão esquecendo que isso aqui não é ornamento, que isso aqui foi conquistado 2 vezes e que não foi nada fácil. Bahia é bicampeão brasileiro, Zorra. Se a gente chegou sem a expertise, sem a estrutura, sem a grana do Grupo City, imagine com eles. Agora, não adianta ter tudo isso se você não sabe o que fazer com tudo isso. Então, Rogério Ceni é um cara que, em pouquíssimo tempo, até porque eu tô falando pouquíssimo tempo da gestão dele, mas eu tenho certeza que ele sabe o que é o Bahia. Porque ele é cria do nosso futebol, porque ele foi jogador, porque ele enfrentou a gente há muito tempo, porque ele esteve na Fonte Nova há muito tempo, e evidentemente ele tá ligado nas notícias e tudo mais, ele sabe o que representa o Grupo City, e repare, ele tá sendo muito perspicaz com palavras, né, ele preencher essa lacuna de carência do torcedor. Porque o discurso dele mostra para o torcedor, sinaliza para o torcedor representatividade, porque o Rogério está levando o torcedor em consideração, né? E mostra também que ele mapeou muito bem a psique do torcedor do Bahia nesse momento. Porque o torcedor do Bahia quer justamente isso, a gente quer se livrar do rebaixamento, mas a gente não quer parar por aí. Porque se fosse para ficar por aí, para que a gente ia voltar na zorra do City estar aqui? A gente quer muito mais. Então a gente sabe que nesse momento o possível é se livrar do rebaixamento e ir para a Sul-Americana. Mas os voos não podem parar por aí. E este elenco precisa ser mobilizado para isso, porque são caras que têm contratos longos com o Bahia e, afinal de contas, está no pé dele, nos pés deles, a materialização deste objetivo. Então, assim, a mudança é notória, a mudança é necessária, apesar de atrasada. O Rogério Ceni está de parabéns e que a gente possa continuar com esta sinergia. Jogadores mais concentrados. Você vê, né? Até as falhas individuais pararam a ser determinantes. É claro que elas acontecem ao longo da partida, mas não são determinantes para insucessos. Parou de ser tão fácil fazer gol no Bahia. Sabe? A gente às vezes estava dominando o jogo, ocupando o campo de defesa do adversário, aí numa bolinha que se perdia, velho, era uma facilidade. Marco Felipe fazia tantas defesas, ou então assim, era uma facilidade para botar a bola nas redes, porque era um time desconectado, sabe? Era um time disperso, era um time inconsistente na maioria das vezes. Que bom que parece que essa página tá virada. Parabéns a Rogério Ceni.
Eu disse isso no pós-jogo e vou dizer agora. Ao menos temporariamente, parece que bom que está decretado, Marco Montari, o fim do Modal Eu Maurício. quero like. Simbora, Darinho! O dedo do like aí!